Alô? Alô? Tem ninguém não, Moraes. Alô, minha filha. Alô? Alô! Alô! Eu sou o Cauê. Eu sou o Vinícius. E se esse podcast não for bom, nunca mais vote em mim. Nunca mais vote em mim. Foi rápido demais, não tinha dado tempo de pensar ainda. Não, é que efetivamente o teu computador dá um delay com relação ao retorno. Ah, daí dá pra tentar mudar isso. Mas agora foda-se, agora vai ficar assim mesmo, pelo menos na introdução. Sim. Não é isso não. Eu vou... Tirar mesmo. De certa forma, é porque enquanto tiver ali no verde e no amarelo, tá tudo bem, entende? Sim. Então tá, Agora eu tô conseguindo ouvir também. O quê? Não deixa virado pro microfone não, que vai pegar no microfone. Então tá bom, então tá bem, tá tudo bem, tá tudo Porque certo. se eu tô ouvindo, o microfone deve estar ouvindo. Deve tá. Eu também, é que quando tu falou ali, eu também ouvi. É que ficar totalmente sem retorno é uma merda, mas enfim. Eu vou aqui... Vai de DJ. Vou de DJ. Vamos aqui no DJ. Tá certo, então. Eu e o DJ Vinícius vamos... Ai, mas é muito demorado, pô. Tá louco. Vai, vamos lá. Eu vou ficar maluco, porque é tipo... Falei que era demorado, pô. Não, mas é demorado pra caralho. É tipo, vou. Tá ligado? Na minha cabeça, tipo, vou, ficar, sabe? Tá repetindo o bagulho. Eu tô ligado. Eu tava assim também. Não, é foda. Tá, vamos... Enfim, vamos iniciar o programa de uma vez. Vamos começar hoje diferente, começar pelo final. Isso. Sigam a gente nas redes sociais. Começar pelo final, eu pensei na gente botando o programa de trás pra frente, tá ligado? Vamos lá. Se você ouvir esse programa de trás pra frente, tem ali um negócio que a gente fez, um pacto com o demônio. Vai ficar tipo... Ninguém vai entender nada. Bom, se tivesse feito pacto com o demônio, ele não estaria com esse problema técnico todo, né? O demônio podia dar uma ajudada também. O demônio dar um lugar massa pra gravar com uns estúdios foda, não sei o quê. Porra. Uns computadores bons pra editar e gravar. Uma mesa de som. Pensa no que a gente não fazia com a mesa de som. Não, se eu tivesse um estúdiozinho pra gastar um dinheiro no estúdiozinho, mas não, o demônio não quer me ajudar. Tudo bem. Mas demônio, a gente vai se ver depois. A gente vai se ver daqui a pouco. O que tá guardado, demônio. Vamos lá. Enfim, vamos começar do final. Sigam a gente nas redes sociais. Daqui a pouco não, né? Parece que eu vou morrer daqui a pouco, não. Daqui a pouco no sentido de muitos anos. De um dia. Vamos lá. Facebook, a gente tá no Facebook como Nunca Mais Vote em Mim. Peraí, a gente vai inverter no sentido de que a gente vai falar nossas redes sociais antes, né? É isso que eu quis dizer, começar no final. Isso. Que na verdade não é começar no final, que no programa anterior a gente nem falou, né? É porque, enfim... Tá cansado também, aquilo lá deu muito problema. Esse aqui também, né? A gente fala como se a gente estivesse gravando 11 horas da noite, né? Enfim. Pois é. Vamos lá. A gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter como @NãoVoteEmMim, a gente tá no Instagram como @NuncaMaisVoteEmMim. A gente tá no... essa é a novidade, tinha esquecido da novidade. A novidade é que a gente tá agora também nessa rede social aí que os jovens estão usando, que é esse tal de YouTube. YouTube, a gente tá lá e então, portanto, né, vão lá, procurem lá Nunca Mais Vote em Mim, e se inscrevam no canal. Se procurar Nunca Mais Vote em Mim, é possível que apareça o Paulo Maluf umas vezes primeiro. E o Pita. Isso, mas a cara é que aparece é do Maluf. E daí... No segundo, é que no primeiro vídeo aparece o Maluf, no segundo aparece o Pita, no terceiro Eu vou ser sincero pra vocês que ali. Eu só achei o nosso canal quando eu botei pra procurar só canal. Ah, é? A primeira página era só vídeo da campanha deles. Eu tô melhorzinho nesse sentido, porque aí eu... E olha que sou eu que pego as vinhetas, hein? Era pra eu ter um monte de coisa do Paulo Maluf, mas é só 4. Não, mas eu... Enfim, daí procurem lá no Nunca Mais Vote em Mim, o nome do canal. Não quer dizer que a gente vai fazer vídeo até o momento, a gente só fez... a gente só botou uma arte do Instagram lá no... aquela arte do episódio, como tinha no Spotify também. Então lá e tem o áudio. Então podem ouvir pelo YouTube, mas não tem nada pra ver, não. Sim. Quer dizer... Por enquanto. Fique ligado aí. Fica ligado aí nas novidades que podem Então, surgir. enquanto isso, se inscreva no canal e ative o sininho. E imaginem eu dizendo isso com cabelo rosa. E a barba azul. Dei a cor da barba de uma gravação pra outra. Você nem sabe disso. Mudou mesmo. Tá bem que nunca vai ser ouvida aquela gravação. O meu lado tá aqui, né? Hã? O meu lado até dava pra usar. Pois é, teu lado tá aqui. É verdade, teu lado tá existindo. O meu lado que ficou bosta.
Mas é isso, enfim, uma nova plataforma apenas. Não significa necessariamente que a gente vai usar para vídeos o mesmo canal, mas enfim, vamos descobrir aí com o tempo, né? Nesse programa a gente resolveu falar sobre atualidades. Por quê? Por que a gente resolveu falar sobre atualidades? Porque tem muita atualidade aí que a gente não falou. Né? O mundo não para de girar, né? O mundo não para de girar. Não tem nem essa cortesia de parar de girar enquanto a gente ia fazendo outras pautas. Exato. O mundo, as coisas continuam acontecendo, eu acho. Falta de respeito. O mundo continua girando, inclusive, mesmo com a gente tendo problemas técnicos, enfim, né? Fazendo a nossa despatrocínio, pra dizer, né? A nossa grande expressão de despatrocínio, a gente teve que voltar, o mundo continuou girando e o Bolsonaro continuou fazendo as coisas dele e recebendo o troco também, né? Isso aí. O mundo continuou girando e o vacilão continuou rodando, né? Basicamente. É isso aí. Mas, enfim, nessa introdução, como a gente fez da última vez, a gente acabou falando sobre atualidades internacionais, né? Porque a gente ainda não chegou nesse política ponto, nacional, né? Daí a gente vai falar de política internacional. A gente não chegou nesse ponto de falar atualidades internacionais, né? A gente só fala... Porque daí seria bagunçar mesmo com o nosso estilo de programa e pautas, né? Enfim, tem duas coisas basicamente pra falar, né? Do Brexit, que aparentemente não vai acontecer nunca, né? Todo ano eles vão votar e dizer que não. Vai ser uma nova tradição aí, que nem sustentar a rainha de graça. E essas coisas aí que os britânicos fazem. Eles vão todo ano votar o Brexit e dizer que não querem. Que coisa? Chá da 5? E sustentar a rainha. Imperialismo... Matar indiano de fome... Essas coisas aí que eles gostam, Tá bom. Atravessar o mundo, dizimar a população inteira pra ter tempero. E ainda assim ser notoriamente reconhecido mundialmente por uma culinária merda. Eu acho surreal. Realmente. Então... Os caras dizimaram populações pra conseguir tempero e não sabem usar. É verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse sentido de que... Enfim, acho que eu nunca comi nada que fosse tipicamente britânico. Eu também nunca comi, mas eu nunca fui pra Inglaterra, não. Eu tô falando mal sem conhecer. Foda-se. Mas tudo bem. É como se você estivesse falando mal de um lugar que não fosse a Inglaterra, entende? Pois é. Vou ficar com remorso agora de falar mal de imperialista. Mas eu não lembro nenhuma coisa que fosse altamente inglesa, a não ser, sei lá... Fish and chips. Hã? Fish and chips. Que porra é essa? Peixe e batata frita. Nossa. É o único prato típico de lá que eu conheço, na real. E aí, aqueles feijão doce que eles comem no café da manhã. E molho inglês? O molho inglês, lá eles chamam só de molho. Entendi. Tá valendo. Na verdade, não. Eles chamam de molho Worcestershire. Quem? Worcestershire. Na real, eles falam Worcestershire. Eu não sei falar Worcestershire. Leiam lá no potinho de molho inglês. Leiam o nome do molho inglês. É difícil pra caralho de falar. Eu não vou fazer Mas é tipo uma cidade? Não sei, cara. É de uma Shire. Termina com Shire. A Shire de S-H-I-R-E? É. Então deve ser uma cidade. Uma região, sei lá. Do condado, né? Shire é condado. Não sei. Acho que é. Isso é só no Senhor dos Anéis, talvez? Mas enfim. Não, acho que é. Enfim, foda-se. Ou Field, que é... Enfim, foda-se. Fiz cara de que espirrar. Isso. Enfim, o Brexit não vai sair. Porque... Quer dizer, não é que não vai sair nunca, né? Foi votado num plebiscito lá, num referendo. Então eu acho que vai acontecer. A tendência de você tem que respeitar um referendo, né? Ou um plebiscito. Não sei que faça outro pra referendar o referendo. Eu acho isso uma puta de uma desgraça, né? Porque tu fez um referendo que a princípio não foi há tão pouco tempo assim. E aí tu resolve, como se nada, fazer um outro referendo. Mas é que, tipo, vocês queriam sair, né? Mas vocês estão vendo que é meio difícil, né? Tem certeza que quer sair? Quer sair, mas não quer ter trabalho. Mas se você já quis fazer um referendo, você tem que continuar, né? Não, enfim, eu acho que vai acontecer eventualmente, mas é que não vai acontecer antes da euroeleição. Você dá um tiro em alguém e aí você para a bala. Pega de volta. A pessoa continua morta.
Acho pouco crédito coloco nesse movimento. Não, eu também não acho que vai fazer outro agora, porque não tem tanta força assim pra fazer outro, eu acho. Mas enfim, não vai sair antes da euroeleição. Então o Reino Unido vai eleger eurodeputados, vai eurovotar em eurodeputados. Que é uma besteira, né? Mas a princípio Então, tava no acordo, né? Esse é o negócio, eles não vão sair antes das euroeleições, portanto eles têm que eleger eurodeputados. Então eles vão euroeleger eurodeputados. Mas existe a possibilidade deles saírem antes da europosse. E daí eles nunca assumirem os seus cargos. E eles virarem euro... nada, porque eles não vão mais estar na Europa, na real. Eles vão deixar de ser euro. Exato, né? Eles são nada agora. Britanicamente nada. Eles vão deixar de ser euro e também não vão ser deputados no Reino Unido. Então eles não vão ser eurodeputados e também não vão ser nem deputados. Britanicamente cidadãos. Não vão ser nem euro nem deputados. Exato. Eu vi a notícia, né, de que os trabalhistas não queriam mais negociar com a Theresa May, enfim, né? Sei lá, que estavam negociando. A Theresa May tava difícil falar com os amigos, daí ela resolveu falar com os inimigos, e os inimigos falaram pra ela que na real que ele também não quer falar contigo. Os conservadores não estão ajudando, né? Desde o começo. Ninguém tá ajudando ela, né? Então eu não sei porque ela tá nesse emprego. Eu realmente, assim, no lugar dela, eu já tinha largado há muito tempo. Ela já disse que quando é que ela sai, né? Porque, enfim, o Brexit aí, eles estão tentando votar, na realidade, a primeira fase desse vestibular, né? Que eles vão votar agora tentar votar mais uma vez, que era o que eles tentaram votar aí no mês de março e abril, né? Sim. E aí ela disse, já inclusive na negociação, de que ela vai sair, ela vai pedir renúncia do cargo de primeira-ministra logo depois da primeira fase acontecer. Agora, ela já tá desgraçada já, né? Ela já tá de saco cheio do negócio. Ela já tá querendo... Quando a Theresa May dita, né, comparada à nossa outra gloriosa, a primeira-ministra do Partido Conservador lá... Thatcher? A Thatcher, isso. ela foi, né, sim, uma conservadora, enfim. Bem, são as coisas que unem elas que são duas mulheres conservadoras, né, tipo, mas enfim. Não é tipo como se ela, né, fossem irmãs. E aí ela foi ser comparada com a Thatcher. Mas a Thatcher não iria falar com os trabalhistas. E ela tá tão de saco cheio do negócio, ela tá tão tipo, eu quero só ir embora, que ela vai falar com os trabalhistas. Não, ela queria qualquer coisa, ela só quer que isso funcione pra poder largar o emprego, né? Plot twist pra mim será se na realidade ela não sair, né? Aí sim eu vou ficar bastante surpreso. Acho que ela vai sair, o Boris Johnson vai ser primeiro-ministro. Boris Johnson? Isso, Boris Johnson. E daí quando tiver uma reunião entre ele e o Donald Trump, vai ser a maior reunião de orangotangos albinos que já se viu nesse mundo. Boris Johnson como primeiro-ministro da Inglaterra seria um momento... Pra quem não... procurem a foto do Boris Johnson, vocês vão entender a referência ao orangotango albino. Sim. E tem o Donald Trump também, o orangotango laranja, talvez, mas enfim. Enfim, Boris Johnson que foi prefeito de Londres, né? Foi maluco, né? Foi notariamente maluco prefeito de Londres. Isso, ele tem cara de maluco. Ele tem muita foto com cara de maluco. Eu não sei se ele faz muita cara de maluco falando, ou se ele tem cara de maluco 100% do tempo. Ele é um... Comparações é difícil de fazer do Boris Johnson, mas enfim, ele é um personagem da política inglesa e britânica de maneira geral, né? É bastante contraditório, não, controverso? Obrigado pela palavra. Controverso, e enfim, ele tava também na campanha do Brexit, né? Sim. Ele e o Nigel Farage, que o Nigel Farage agora está fundando um partido do Brexit, o nome do partido é esse, Brexit Party, e... falando maluquice na TV. O Brexit vai acontecer, né? Já que o plebiscito foi votado, a princípio eles vão sair. Quando você faz quando você monta um partido e esse partido se chama Brexit Party... É tipo Tea Party. Eu sei, mas você consegue... O negócio do chá já foi, já. Pois é, mas tem chá aí na vida. Quando acabar o Brexit, não tem mais Brexit pra fazer. Mas eles vão brexitando cada vez mais. Mas aí o que acontece no final? Eles saem do planeta, eles vão, entendi. Vão botar uns foguetes embaixo das ilhas britânicas e vão embora. Sai da Europa, sai do planeta, sai do sistema solar. Não tem nazistas no lado escuro da Lua, vai ter britânicos no lado escuro da Lua. Sim, entendi. Sai do sistema solar, sai da galáxia, sai do universo, vai entrar em outro multi-universo. Isso aí.
É tipo isso. Eu não lembrei, até isso não tinha falado na gravação que foi pro lixo. Que teve algum vídeo aí que eu vi de algum youtuber aí sobre o Brexit, falando que o Império Britânico vai sair de um extremo oposto, onde eles tinham terras em 5 continentes e vão passar a ter em nenhum. Sair, inclusive, do continente que eles estavam. Pode ser, apesar de a Commonwealth ainda existir, né? Enfim. Mas eu não sei se dura mais do que a vida da Elizabeth. O que sorte da galera que curte a Commonwealth, ela tá vivendo pra caralho, né? Sim. Não, enfim, é que... Foda-se os britânicos. Mas o negócio que eu descobri é que o Príncipe Charles ele não pode desistir do trono antes da mãe dele morrer. Como assim ele não pode desistir do trono? É porque tem uma galera que diz assim, tipo, pô, ninguém quer que o Charles seja rei, né? Ele é bem impopular, assim. Sim. Ele tem, tipo, sei lá, 60% da população não queria que ele fosse rei, preferia que fosse direto com o William. Só que ele não pode, tipo, ele tem que conviver com isso, ser rei por um tempo, pelo menos por um dia, pra daí poder renunciar, poder abdicar. Ah, é? Sim, porque se ele abdicar agora, ele abdica da linhagem. Se ele abdicar da linhagem, o William também não vira. Daí não vira ninguém. Daí vai pro sobrinho dele. Daí. Vixe, rapaz. Ele tem que conviver com isso. Nossa, não dá pra dar rage kit na... Não. Se ele der rage kit, dá uma treta foda. Nossa senhora, porra. Achei que fosse só... Tipo, não quero. Porque, sei lá... Não, mas daí se ele diz não quero, esse não quero vale pra todos os descendentes dele, assim. Ah, não, aí... Daí, assim, daí não é só o William. O William, o Harry, os filhos do William, os filhos do Harry, não vai mais ninguém, né? Todo mundo que a gente já tava... Assim, vai pra aquelas galera que a gente não sabe o nome, gente. Eu nem sabia que ele tinha... Tem irmãos? Tem irmãos. Tem, aparece em The Crown. Ah, não vi. Alta série, The Crown. Hã? Alta série, eu realmente gosto. Não é alta série. Alta série é muito tipo de descrição que a gente fala, um negócio mais animado do que a vida da família real britânica, né? Mas enfim, é interessante. Boa série. É. Não, sim, eu tô ligado que ela tem, enfim, que tem irmãos. Aclamada pela crítica. Sim, deve estar. Enfim, saindo de um lado para o outro do Atlântico, pra continuar falando sobre besteiras aí feitas por cidadãos, inclusive... Por outros cidadãos que não os nossos, né? Exatamente. Outros cidadãos são os nossos, mas na mesma linha dos britânicos, né? Afinal, falam o mesmo idioma. Os Estados Unidos, agora, os os estados do sul votaram leis contra o aborto, né? Que eles chamam de abortion bans. A lei mais restrita, né, do Alabama. Eu falei desse tom porque a gente tinha falado sobre isso na gravação que foi para o lixo. Então, agora tem que parecer que é tudo novo. Então, o Alabama votou uma das leis mais restritivas, mas que, de certa forma, de maneira geral, faz com que esses estados tenham leis muito parecidas com as leis brasileiras contra o aborto, né? Eu acho que algumas são mais severas. Enfim, eu não conheço de todos, né? Não, é que eu tenho certeza que eu ouvi que tem lugares, eu não sei se foi aprovada já, mas eu sei que tem lugares onde está sendo discutido, inclusive, a proibição em caso de estupro e incesto, por exemplo. Então, assim, isso no Brasil é permitido. Sim. Então, tem inclusive leis muito mal feitas, né? Tem as leis das 6 semanas, né? Que 6 semanas é a Heartbeat Law, né? Que eles estão chamando, a lei do batimento do coração. Sim. Que é quando tem um coração, basicamente, não pode mais abortar, né? Só que o problema é que a maioria das mulheres não sabe que tá grávida com 6 semanas. Sim. Então, é meio que... E pode abortar enquanto não sabe. Depois que sabe, não pode mais. Daí. Sim, é uma lei mal feita, né? Mas enfim... Não é mal feita. É realmente pra impedir, né? Isso é proposital, não é... Não, sim, mas não é por acaso. Mal feita no sentido da lógica, entende? Ah. Nesse sentido. Mal feita ou feita para o mal. Eu acho que é mais porque é de propósito. Acho que não é por desinformação que fizeram isso. Sim. Nesse sentido, acho que é feita para o mal. Nesse sentido. Mas enfim, todas essas leis, elas entram na mesma dinâmica dentro dos Estados Unidos, né? O novo ministro do Supremo, da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? O Brett Kavanaugh.
ele é um juiz que é considerado conservador, que se diz conservador, apesar de dizer que é independente e ter prometido ser independente, ele, enfim, conservador. E esse juiz, ele, ao que tudo indica, vai votar, porque existe na Suprema Corte dos Estados Unidos, todas essas leis colocadas nesses estados são, a partir deste momento, inconstitucionais, né? Essas leis, inclusive, foram na assinatura. Existe uma das governadoras que disse: nós estamos votando uma lei que é inconstitucional. Ou seja, os estados sabem que são leis inconstitucionais. Por quê? Porque existe uma decisão nos anos 70, se eu não me engano, com relação à Suprema Corte, de um caso de aborto, em que se baseia mais ou menos o que se é entendido como que é liberado do aborto dentro dos Estados Unidos, né? Mas cada estado, a princípio, tem o direito de fazer a sua própria lei, né? Mas eu acho que nos Estados Unidos a jurisprudência pesa muito mais do que aqui, né? Porque ela tem a questão do common law, né? E a partir do momento, a jurisprudência conta muito mais lá do que conta aqui. Não sei se conta muito mais, mas é uma questão de tradição, de entender que, enfim, a Suprema Corte tem um determinado entendimento, portanto todos os outros têm que ter, né? Mas eu não sei se eles podem, por exemplo, entrar na Suprema Corte de novo pra tentar mudar isso agora. Poderia, de certa Podem. É o que eles querem, esse é o plano. Sim, mas eu acho que tem que ter alguma diferença. Tem que ter algo que sustente o pedido pra rever. Não necessariamente, porque o próprio Brett Kavanaugh, quando ele era do Departamento Mas ele acabou de chegar. Quando ele era do Departamento de Justiça. Sentou na janela já. Quando ele era do Departamento de Justiça do Bush, ele tinha o entendimento de que era uma jurisprudência, mas era uma jurisprudência fraca, né? De que a mudança de um juiz já conseguiria fazer com que se invertesse a jurisprudência. Porque, se não me engano, é número ímpar, eu acho. Acho que são 9. São 9? Então eu acho que são 9. Então tava 6-3. 6-3 não. 6-3 tava... tranquilo ainda. 6-4. 6-3 eles consideram apertado. 5-4. Ah, tá. 5-4. 6-3 eles consideram apertado ainda, na verdade. Sim. É que era de se esperar que a corte mais alta do país tivesse um consenso melhor do que 6-3 sobre as leis do país, né? Sim. Era de se esperar que as leis fossem claras o suficiente para que não tivesse 1/3 das pessoas em dúvida. Mas é que eu acho que, inclusive, no sentido de que eu acho que tem mais conservadores do que... Agora, né? E aí, se uma lei tá 5-4, agora inverte, né? A princípio. Mas o Congresso dos Estados Unidos pode tem também... lá aquela que tava morrendo, né? Isso é bizarro. Sim, vai até o final, vai até a morte. É que lá eles não tem aposentadoria compulsória, como aqui, né? Lá eles vão até morrer. E daí tem até uma senhora jeito. lá... Não, ela tá... Não, mas é morrer mesmo. Sim, mas ela tá lúcida. A pessoa diz que ela tá... Sim, mas tá lúcida, mas tá doente há tempo já. Mas ela, acho que ela consegue, vai segurar. Tá sobrevivendo na força do ódio, né? Sim. Porque não, se morrer, sabe que dá merda. Mas acho que, enfim, vai conseguir. Vai conseguir. O Congresso dos Estados Unidos pode criar uma lei, enfim, que garanta a nível federal um entendimento mais progressista Sim, do aborto, agora, né? Mas aí também não sei, porque o Senado ainda teria que passar essa lei também, né? Teria que ser 2 leis. Não, o que eu digo é só num eventual... 2 leis, não 2 câmaras. Num eventual governo democrata, né? Com um Congresso democrata, né? Não, eu não sei. O Trump, apesar de ter embarcado na vibe dessa galera religiosa fundamentalista, assim, não tão fundamentalista quanto aqui, mas ele não se importa o suficiente, ele não estaria... Eu não acho que ele rejeitaria o aborto por questões morais dele. Eu acho que sim. Eu acho que não. O Mike Pence, sim, é ficar ali na orelha dele falando. Mas o Trump já deu a entender que não se importa com um monte de coisa de questões sociais. Ele não se importa, assim, no sentido que os republicanos se importam, né? De achar ofensivo. Até com, assim, não é que ele lute pela causa, mas ele, assim, não tem aquela aversão como o Mike Pence, que é vice dele, tem. Não tem aversão ao aborto, não tem aversão à comunidade LGBT.
Ele, sei lá, só não fala sobre isso, basicamente. Ele é racista pra caralho, não dá pra dizer que ele não é. Mas ele, nessas outras questões sociais, ele é, assim... Ele embarcou na vibe do partido que ele foi eleito, mas... Assim, se ele tiver alguma chance de conseguir alguma outra vitória dentro do Congresso, se ele assinar essa lei, eu não duvido que ele assine também, não. Acho difícil, porque, enfim, são... Eu não acho que passa no Senado, na verdade. Eu acho difícil porque, enfim, ele tá... Daqui a pouco ele vai se candidatar, né, à reeleição. E vai ser uma reeleição que ele vai usar de novo as coisas que ele usou pra poder mas é que é um negócio vitorioso, que a gente né? também não... Eu acho que isso a gente vai falar eventualmente também, né? Porque a gente tem aí coisas planejadas pro futuro. Sim. Mas eu acho que também o peso do fundamentalismo religioso é muito menor lá do que foi aqui. Porque a extrema-direita de lá tem... Tanto até na Europa, na verdade, a extrema-direita não tem tanto essa coisa do cristianismo. A extrema-direita mesmo, inclusive, tá usando o símbolo pagão, né? Tem um neopaganismo ali das extremas-direitas europeias e americanas. Eles vão por outros caminhos, assim. Sim. Então, eu não sei até que ponto, assim. Tanto que comunidades religiosas, de religiões que a gente aqui imaginaria que votariam no Bolsonaro, não foram as mais pró-Trump possíveis, assim. Sim. O cristianismo... Na Europa a gente já sabe disso. Na Europa, a democracia cristã também é uma parada mais forte. Então, tem... Assim... O cristianismo associado a toda essa coisa preconceituosa e até violenta, fundamentalista, é uma coisa mais brasileira do que é desses outros lugares. Concordo contigo, apesar de que eu acho que ele vai senão ele... Tudo isso pra não fazer diferença nenhuma, porque também não eu não sei se chega tão longe, mas enfim. Ele quer ganhar nesses estados, né? Sim, sim. Ele é o ponto mais forte a base política do Partido Republicano e do Donald Trump, né? Sim, sim. Então, a princípio, ele vai seguir a cartilha desses estados, né? Mas, enfim, isso não é uma discussão sobre isso. Inclusive, a gente pode fazer mais uma dessas nossas promessas vazias de fazer um programa discutindo... Aborto? Não necessariamente, mas a reeleição do Trump. Ah, tá. Porque aborto... Também podemos, né? Mas acho que seria meio patético. Seria melhor não. A gente pode, mas não quer dizer que a gente deve, né? Não. A reeleição do Trump mais pontualmente. E, enfim, essas questões das políticas, enfim. Mas é isso. Vamos pro bloco. O homem para isso, tenha certeza, é o Pita. Ele foi meu secretário de finanças e meu braço direito. É um homem sério, preparado, trabalhador. Nele eu confio e por ele eu garanto. Veja bem, garanto tanto que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Então, nesse primeiro bloco não, né? Nesse programa como um todo, a gente vai falar sobre as atualidades do governo do Bolsonaro, né? O que aconteceu nas últimas semanas, né? Mas na última semana. Recentemente, exatamente. Essa palavra, recentemente. Então, começamos com o que aconteceu, na real, mais recentemente, né? Que foi, a gente chama de ontem, nesse exato momento, nessa linha temporal que a gente está. Pra vocês, né? É semana passada já. Isso. Mas ontem o Bolsonaro lançou uma carta não, desculpa. O Bolsonaro lançou um texto, porque ele compartilhou não escreve, um texto né? no WhatsApp, né? Os textos que ele escreve a gente sabe como é que são. São aqueles diálogos bizarros. Exato. Ele compartilhou um texto no WhatsApp que a princípio parecia, ou não necessariamente parecia, mas ninguém conseguiu entender, já que foi o próprio Bolsonaro que lançou, se era o Bolsonaro que escreveu, enfim, né? Que, apesar de ter um autor desconhecido, né? Mas por que ele tinha lançado isso, né? Que era uma carta que chamava o Brasil de um país ingovernável, né? Que era um país... Ingovernável sem conchavos. Ingovernável sem conchavos, e que era Bolsonaro e precisaria de força, né? Pra conseguir... tem muito a agradecer a ele, umas coisas assim. Isso. É um textinho que ele tinha uma cara de uma certa... Uma coisa meio janista, assim, né? Não era sinceramente uma renúncia, mas tinha era jeitão ali do forças terríveis se uniram contra mim. Se uniram contra mim,
Se levantaram contra mim. Se levantaram contra mim, E parecia um pouco uma carta de renúncia, mas enfim, não houve movimento nenhum de renúncia do Bolsonaro, porque nem foi ele que escreveu, né? Exatamente. O cara terceirizar a renúncia é demais daí, né? Então, o texto depois foi descoberto que foi escrito por Paulo Portinho. Pequeno Paulo. Paulo da Porta Pequena. Do Porto Pequeno. Do Porto Pequeno, exato. E que ele Ou é o oposto de um portão. Que é o Portinho. Isso. Exato. O Paulo foi candidato a vereador pelo Novo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E ele escreveu esse texto como um desabafo, algo que o valha, segundo ele mesmo, né? Paulo se diz que não votou em Bolsonaro, que ele votou na Moedo e que no primeiro segundo turno, né? No segundo turno nem foi pro Rio de Janeiro. A princípio se absteve, né, das eleições. É muito interessante ver, sim, esse movimento, né? O próprio Bolsonaro depois disse que só tinha compartilhado o texto, que não tinha nada a ver com isso, ele só... Se bobear nem leu, porque é bem a cara dele. O texto começa com temos muito a agradecer com o Bolsonaro, se bobear ele leu só até aí. Não sei, eu acho que houve uma certa tentativa de estratégia, eu não sei, acho que isso tenha sido burrice, eu acho que foi uma tentativa de estratégia do Bolsonaro em emplacar uma... Bem Jânio, então. Sim, com certeza. Mas em emplacar uma coisa assim pra puxar um apoio popular, enfim, ele lançou no WhatsApp, que é a plataforma dele com relação a plataforma de governo, plataforma de campanha dele, né? Toda foi no WhatsApp, então acho que ele tentou ali buscar essas pessoas de novo, lançando nos grupos que ele faz parte, enfim. Mas o que aconteceu foi que os partidos meio que deram aquela tipo, tá, e aí, o que você vai fazer? Porque, assim, pra quem não lembra, pra quem não ouviu o programa, não o passado, o anterior, o Jânio, quando ele disse, que eu vou embora, hein, daí o Congresso disse, tá bom, então tchau. Se é por volta de adeus, tchau, né? Não, mas até os militares, eu acho que não devem ter entendido muito bem o que aconteceu ali, né, com relação ao Bolsonaro, tipo, tá, o que você quer? Você quer fechar o Congresso? O que você tá nessa... Resolveu aí virar largada da vibe democrática. É ingovernável sem conchavo, isso quer dizer o quê? Tu vai embora ou... Tu vai fazer conchavo. Né, tipo... E aí, né? Acho que tinha muito de uma tentativa do Bolsonaro de tentar constituir algum tipo de retorno à base, né? Mas até o Olavo de Carvalho sumiu, pô. Sim. Até o Olavo de Carvalho. Que a galera tá desejando pra ele sumir já faz uns 30 anos já, e o cara sumiu agora. Sim, o autor do texto, inclusive, se disse porque o pessoal achou que também fosse algum tipo de conspiração olavista, mas ele mesmo disse que não era olavista, né, a princípio. Acho que ele é só um cara, acho que ele foi... Pior que eu, assim, não que eu acho que... O cara é do Novo, né, também não acho que é, tipo, puta gente boa. Mas eu não acho que ele, assim, tenha aí grandes planos, esteja envolvido com isso. Eu acho que ele só... Foi puxado pra esse papel aí. Sim. Tanto que ele disse que preferia que tivesse continuado como autor desconhecido. Ele nem queria ser reconhecido como autor do texto. Sempre foi ele que escreveu e escreveu autor desconhecido no final. É muito esquisito, né? Podia ter escolhido um pseudônimo, né? Tipo, o João Brasileiro. Alguma coisa assim. Não, resolveu. Autor desconhecido. Não sei, pode ser. Mas o texto, enfim, dá muita margem para muitas interpretações, das quais o Bolsonaro, pelo jeito, não quis bancar nenhuma, né? Depois, né? No dia seguinte, no dia de hoje, né? Ele meio que, tipo, só compartilhei um texto. Acho que é muito interessante também essa própria questão na cabeça dele do que significa ser um chefe de Estado, né? Que ele pode fazer qualquer coisa e que, não, é só compartilhei um texto, tipo... Não, você é o presidente da república, você tem que tomar cuidado com aquilo que você compartilha, né? O Brasil já teve outros chefes de estado que estavam nessa vibe aí de que, não vou fazer conchavo, não vou governar com conchavo e não sei o que. Eu vou citar, né, além do anterior, do que a gente já falou há 2 programas atrás, do Jânio, tem mais um também que entrou nessa mesma vibe. Foi Fernando Collor. Sim. Os dois entraram. Eu não tô nem assim, depois vocês já devem lembrar que isso apareceu depois do Twitter. Impeachment do Bolsonaro como uma possibilidade e tal, a gente ainda vai falar disso. Mas de qualquer forma, não é nem... Eu não tô falando do Collor e do Jânio exatamente por causa disso, tô falando porque realmente é a característica dos dois, assim. Eles eram tanto personalistas e apelavam pra população e achavam que o apoio popular ia ser suficiente pra governar.
os dois descobriram que não era, né? Um foi até o fim acreditando que ia, tanto que achou que ia ser reconduzido ao palácio nos braços do povo. Não foi, não teve povo, não teve braço, não teve nada. E o Collor todo mundo sabe, né? Que fim levou. Os dois acabaram renunciando, né? Enfim. O Collor renunciou porque é cagão, né? O Jânio renunciou porque era burro. O Collor renunciou porque o impeachment tava evidente. Porque é cagão, né? Porque não quis enfrentar o processo até o fim. Era evidente que ele ia cair, né? Cagão. Mas, enfim, acho que o Bolsonaro tá tentando chamar a base dele, a princípio, especialmente que ele tá tentando fazer uma manifestação, né, dia 26 de maio, que é um domingo. Não se esqueçam de ficar em casa. Mas, enfim, o pessoal vai de amarelo, é um pouco de um teste, Olha, né? eu acho que mas eu tô ansioso por esse dia 26 também, de verdade. Porque eu quero muito... Eu acho que vai ser um termômetro bom também, na verdade. Pra gente ter noção de quanto é bot e quanto ele ainda tem apoio. Porque também não foi todo mundo que desistiu, não, gente. Então, assim, existe apoiador ainda. Acho que tem muito Bolsonaro arrependido, mas, né? Mas eu não sei, assim, de 57 milhões, eu não sei quantos desses 57 milhões estão arrependidos. Mas eu acho que, enfim, desses 57 milhões, tem muitos ali que não vão pra rua, né? Não, de jeito nenhum. Obviamente não vai 50 milhões pra rua. Se for 50 milhões de pessoas pra rua, daí sei lá, revolução, né? Os caras tomam o poder com 50 milhões na rua, mas enfim. Eu acho, enfim, eu acho... Sim, se vai ser um fiasco, eu não sei. Acho que vai. Eu acho que vai, porque o negócio que é pra essa gente, pra esquerda já foi um tanto, assim, quando era Dilma. Mas pra essa gente, sair na rua pra defender um governo, eu acho que é mais difícil. Sim. Tá do outro lado é muito mais fácil, né? Xingar é muito mais fácil. Ser pedra é mais fácil. Do que ser vidraça, né? E daí eles não... Assim, sair pra defender um governo eu acho muito, muito improvável. Sair pra defender corte de gastos, né? Que é um governo muito impopular, daí eu acho que a adesão de políticos vai ser muito pequena. Então eu acho, assim, que tem muito pra ser um fracasso. Mas eu também acho que tem muito pra mostrar o tamanho da base que ainda existe, né, pro Bolsonaro se apoiar. Sim. Acho que, enfim... Eu acho que vai ter bastante daquelas manifestações. Vai ter cidade que vai juntar gente. São Paulo vai juntar gente, Florianópolis vai juntar gente. Vai ter, certo, em Blumenau vai juntar gente. Vai juntar nessas capital aí, né, nazista. Vai juntar, mas... Eu acho que não atinge... Não, mas assim, eu também não imagino... Eu acredito de verdade que, por exemplo, em Recife, Fortaleza, a gente vai ver aquelas notícias... manifestação pró-governo junta 200 pessoas. Sabe assim? Aquelas ridículas, assim, que tipo, porra, tinha 3 pessoas na praça. Eu acho que não, nem 200, pô. Eu tô falando de cidade grande, né? Eu acho que nem 200. Porque é um governo que não conseguiu criar empregos, efetivamente, não conseguiu dar uma guinada na economia, a sensação de desemprego, a sensação de crise tá muito maior, né? Muito mais acentuada. Assim, mas eu tô falando assim, que eu acho que a gente vai ver, ao mesmo tempo que eu acho que a gente vai ver lugar onde vai juntar bastante gente, vai ver lugar onde vai juntar quase ninguém. Pode ser. Enfim, para o nosso segundo ponto de pauta, né? Que é... Disputa. Essa consequência dessa cartinha, né? Exato. Consequência e já dentro desse negócio, né? A carta é meio que consequência e... Enfim, tá dentro do processo. A carta é um elemento dentro de uma coisa que já vinha de muito antes, que a gente já falou também, desse conflito entre o executivo e o legislativo, né? Sim. Entre o Bolsonaro e a Câmara, basicamente. Então, aí é o conflito, né? Mas é também o conflito do legislativo constituindo uma reforma da Previdência do legislativo, né? Em que, inclusive, não vai ser necessariamente votado novamente, a Comissão de Constituição e Justiça, enfim. É uma coisa que o próprio... Pelo menos esse é o acordo que o Maia está tentando construir, né? Costurar, que é o próprio relator da proposta do PSDB colocar esses elementos e esvaziar a proposta do governo, a primeira proposta do governo, e colocar uma proposta do legislativo, que está, sim, ali conjunta com o Guedes, né? É uma articulação também seguindo os números do Guedes, seguindo a política do Guedes para a economia, né? É que é interessante porque, assim, o Rodrigo Maia quer muito aprovar uma reforma da Previdência. O que torna mais surreal ainda que tenha tido tanta dificuldade para chegar onde está agora.
Porque, assim, a maioria dos deputados quer votar a favor. Eu não acho que a maioria dos deputados queira votar contra. Acho que tem muito deputado lá que a maioria dos deputados estaria muito disposto a votar a favor. Mas a articulação do governo é tão fraca, tão pífia, tão inexistente, tão ridícula, que não acontece, basicamente. Que a gente tem 6 meses de governo quase, e a principal projeto econômico do governo ainda não passou só na comissão que diz que é possível fazer uma lei fazendo aquilo. Sim. E já passou com uma certa dificuldade, né? Com muito tempo. Que não é o normal demorar tanto tempo. Na votação, necessariamente, não foi com tanta dificuldade, mas demorou muito tempo. Então, mas é que o normal seria levar o quê? 1 semana? 2? Na comissão de justiça? Ele ia ser travado pela oposição, enfim, ia ter... Mas o próprio governo foi vacilando com relação a isso, né? Mas não foi... Não sei se foi nesse caso. Mas assim, é um exemplo interessante de qualquer forma. Porque a própria base do governo, muito preocupada em aparecer, em falar durante essas sessões da CCJ também, vai atravancando a votação. Sim. Pede a palavra e vão segurando a votação, vão impedindo a votação porque não param de falar. Sim, mas isso aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça. Porque foi na CCJ também? Foi porque a Joyce Hasselman tinha pegou mais uma vez o microfone e aí um deputado, líder do DEM, ele sentou e falou assim, se ela pegar o microfone de novo, eu e os deputados do Democratas vamos nos retirar da comissão, né? Foi uma ameaça direta ao Francisquini, que era o do PSL, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, ele já estava de saco cheio desse travamento da pauta, né? Pelo próprio governo. Os caras vão votar a reforma da CCJ era 10h30 da noite. Numa sessão que começava tarde, né? Então... e o normal não é isso, né? A CCJ seria o mais básico de todos. A CCJ nem discute mérito. A CCJ discute que é possível, assim, essa lei entra em conflito com a Constituição. É basicamente isso que a CCJ tem que definir. E assim, não dificilmente uma votação não passaria ali. Porque o projeto é de se esperar que tenha sido feito com algum cuidado, né? Sim. Não, mas foi o primeiro momento de embate de deputados de esquerda contra a reforma da Previdência, né? Então a coisa já tem... Agora vai ter as sessões da parte da... Como é que chama daquilo? Da Comissão Especial para o estudo da reforma da Previdência, enfim. É ali que vai há mudanças ou não dentro do texto, né? E aí, enfim, até que chega no plenário, né? Então... Eu acho que tem muito apoio, acho que o Maia está articulado necessariamente para acontecer a reforma da Previdência. A grande questão é que tipo de reforma vai acontecer e como que as ruas também vão dar o sabor aos ventos, né? Também tem essa questão, do qual o Maia também não ignora, né? Não ignora os protestos, enfim. Então, isso vai para a nossa terceira questão. Que é os ratos fugindo do barco afundando, né? Exato. O MBL, o grande MBL, surgido nas jornadas de junho de 2013, tá desembarcando do governo, basicamente. Tá dizendo que que ainda apoia a reforma da Previdência, mas que por causa da completa falta de aptidão política da base governista, eles estão saindo, estão deixando não se consideram mais apoiadores do governo. Sim. Todos eles foram eleitos pelos democratas, né? Os deputados Acho federais. que sim. Os dois que eu sei, que é o Mamãe Falhei e o Kim Kataguiri, eu sei que são. São democratas. Então, eu vi uma reportagem da época, fizeram uma entrevista, acho que com um dos coordenadores, dizendo que eles iam sair porque o Bolsonaro tinha falas que eram muito protecionistas, né? Com relação ao nióbio e com relação às bananas, né? Que o Bolsonaro disse que... banana brasileira, não tem igual. Ele disse que o nióbio, enfim, tem que ser a coisa do futuro e tal, né? O metal... construir as tecnologias e tal, tem muita reserva de nióbio no Brasil, de fato, tem 90%. Não, tem, mas é que essa história do nióbio
é maluquice, pô. O Enéas já era meio doido. Sim, mas é que 90% A galera, efetivamente é daqui. é que a galera também, assim, vamos emendar o Enéas nessa merda. Porque daí se criou um culto ao Enéas mais recentemente, que o pessoal tava doido pra idolatrar um maluco, daí apareceu o Bolsonaro, a galera, né, Resolveu escolher. colou nele mesmo, mas assim, o Enéas já era esse tipo de maluco, né? Sim. O Enéas falava que tinha que ter bomba atômica e tal. E daí a galera fala, nossa, mas o Enéas, doutor Enéas, o Enéas era médico, né? Não sei se tinha doutorado, acho que ele só era médico. Sim. Mas o doutor Enéas, né, era um cara muito inteligente, não sei o que. Não era, gente. Ele não era, pior que não era, ele falava muita merda. Tirando medicina, que ele provavelmente sabia bastante coisa, ele falava muita merda. Ele Sim. não era um cara inteligente. Sim, ele falava várias coisas e várias merdas, né? E falava com uma velocidade impressionante. A quantidade de merda dita por segundo, acho que não vai se superar tão rápido. Ele sempre foi um moralista, enfim, como candidato. Não, mas era, assim, eu foi... vi de pessoas de diferentes áreas dizendo, o Enéas podia muito entender de saúde, mas quanto à física, quanto à geografia, quanto à economia, falava muita merda. Sim. Não entendia nada disso. Então, assim, ele não era inteligente, tá? Ele era um populista. Sempre foi. Sim. Né? Um discurso populista. Nacionalista, né? O sistema também. Sim. Meio... Enfim, Quase o integralismo do século XX. Sim. Que o outro integralismo também foi do século XX, mas... Sim. Não, mas enfim, ele sempre teve essa dinâmica populista de direita, o próprio partido dele, o Prona, sempre teve essa dinâmica também. Os deputados, se vocês pesquisarem propagandas do Prona, é sempre um show de horrores, da mesma forma que o Bolsonaro e o PSL, assim, não muda muita coisa, mas é que um efetivamente pior que foi eleito todo presidente. Todo mundo no Prona adotava a estética do Enéas, da mesma forma que todo mundo no PSL adotou o jeitão Bolsonaro. Sim. Mas é a mesma coisa do Nióbio, enfim, é uma retórica tanto do Enéas quanto do Bolsonaro. Nióbio que tem muito também na cidade de Anitápolis, aqui no interior de Santa Catarina. Vai ser, né? Vai estatizar a cidade inteira. Não, sempre foi uma questão, enfim, que aparecia de vez em quando, né? Porque, inclusive, se eu não me engano, em Anitápolis não tinha prefeito, era escolhido pela ditadura, porque era a área de segurança nacional. Mas pra que usa Nióbio? Hã? Pra que usa Nióbio? Pra equipamento de alta performance tecnológica. Chips, enfim, usa Nióbio. Porque ele é um ótimo condutor, se eu não me engano. Mas enfim, essa é a dinâmica do Nióbio. E a parte da banana é mais uma questão menos ideológica ou estilística do Bolsonaro com relação ao Enéas, mas com relação a onde ele veio, lá no Vale do Ribeira, que é um lugar onde se planta muita banana. E aí, segundo o Bolsonaro, a importação de banana do Equador, ela é prejudicial à grande indústria brasileira de banana. Isso, né? aí. Então, pra você que foi no mercado e frequentemente você pensa, vou comprar essa banana importada aqui. Né? Banana é realmente que nem tem a maçã argentina, a gente compra, essa aqui é a banana equatoriana, essa aqui é boa. Sim. Que é uma coisa que passa pela nossa cabeça sempre que a gente come uma banana. Sim, mas não passa na cabeça do Bolsonaro, né? Um nacionalismo da banana, mas não tanto em outras áreas, que né? É muito ser a república das bananas, das melhores bananas. Exato, exatamente. Então, mas esses dois pontos do protecionismo que foram eleitos pelo MBL para dizer o quanto que eles liberais eram contra o governo do Bolsonaro. Porque assim, na verdade, né, também acho que o MBL não tá assim, se importando com isso aí. Se tivesse tudo andando mais ou menos, se o governo tivesse conseguindo fazer as paradas, o MBL não pulava fora. Tá pulando fora porque tá vendo que esse barco vai afundar, né? Sim. É porque tudo que o Bolsonaro até hoje fez foi falar uma coisa, retirar, né? Dizer que vai fazer uma coisa e não conseguir. Ou dizer que vai fazer e se tornar inconstitucional ou pura maluquice, né? Tipo, sim. Mesmo o projeto de armamento dele é inconstitucional, segundo vários especialistas que foram perguntados e segundo até o próprio Congresso, né? Os técnicos do Congresso disseram que era inconstitucional. Então, veremos aí o que vai acontecer nessas próximas movimentações do glorioso Bolsonaro. O que dá mais que a gente pode falar sobre essas questões? Bom, outra galera que pulou fora, né? Acho que como último ponto desse bloco, a galera que pulou fora ali recentemente, né? A Globo
tem publicado, colando, tem um texto circulando pelo Twitter que estava sendo divulgado como um editorial do Globo falando mal do governo. Era um texto, tava no Globo falando mal do governo, mas era uma coluna, que é bem diferente do editorial. Sim. Editorial, coluna é a posição do colunista. O Haddad já foi colunista da Folha, então não é padrão. Assim, muita gente já escreveu coluna em jornal. Jornais contratam colunistas que não refletem necessariamente a posição editorial do jornal. Editorial é escrito pela equipe editorial, pelo editor normalmente, né? Pelo menos pela equipe próxima ali, e daí denota sim uma posição da organização. Não são as organizações, não é o jornal o Globo que está se posicionando contra o governo. Apesar de que está. Mas não é com aquele texto que era bastante enfático em ser contra o governo que eles estão se posicionando contra o governo. Eles estão se posicionando de outras formas. Eles estão sendo mais sutis nessa posição. Eu acho que... Enfim... eu vi, por exemplo, no site da Folha que houve um destaque bem forte com relação ao texto. Também não era editorial, era um texto de opinião do Reinaldo Azevedo, né? Reinaldo Azevedo, que já era crítico ao governo do Bolsonaro, isso não mudou, não mudou muito, o né? O Reinaldo Azevedo, que foi colunista da Folha, um antipetista dos maiores, até a prisão do Lula. Daí a prisão do Lula ele considera realmente anticonstitucional. Sim. E ele diz que, segundo aqueles argumentos, não faz sentido a prisão e tal. Ele não concorda, e desde que o Bolsonaro foi eleito, eu não duvido, inclusive, que ele tenha votado no Haddad no segundo turno. Assim, ele tá... É verdade. Mas, assim, ele tá realmente contra o Bolsonaro desde o começo. Eu também não duvido, acho que... É difícil de achar o jornal O Globo, né? Mas deixa. Mas enfim, também acho que ele tá nesse processo dele de não ser... ser anti-bolsonarista, né? Mas ainda assim, há uma mudança... Não digo uma mudança, enfim, a Folha, o Globo não Folha, embarcaram, né? A Folha, na verdade, no Twitter, o perfil oficial da Folha, embarcou pra caramba. A Folha, assim, foi a primeira e a mais enfática, talvez. Assim. A Folha, já antes dos protestos, por exemplo, do corte de educação, já tinha falado que eles iam acontecer e que era pra que ele mande um relato, sabe? Sim. Isso na destaque, né? Já na entrada do jornal, né? No eletrônico. Então, de certa forma, se posicionou pra ser contra o princípio, ou pra... Não sei se... pra dar voz a esses protestos, né? Eu acho que a Folha quer ser polêmica porque isso gera buzz. Também. E eu acho que, assim, eles estão fazendo isso. Isso não significa que, assim, dar voz ao protesto não significa que a Folha se tornou um jornal de caráter popular ou de esquerda. Não, mas é importante a gente entender também que o Bolsonaro elegeu esses veículos como opositores do governo, né? Sim. O Bolsonaro, desde da meia-noite 1 do dia 1º de janeiro, decidiu que a Folha e o Globo e a Globo, né, as organizações do Globo, são inimigas do governo, inimigas do Brasil, na visão dele. Sim. Então, quando o Bolsonaro colocou eles todos como inimigos, então eles passaram a agir como tal, né? Na falta de opção. Na falta de opção. Mas, enfim... O Bolsonaro falou que ia acabar com a Folha de São Paulo na campanha também, né? Vale lembrar que o Bolsonaro diz com todas as letras que ia acabar com a Folha de São Paulo. Então, eu imagino que a decisão da Folha de se tornar opositor ao governo não tenha sido uma decisão difícil. Apesar de que eu não sei se não foi a Folha que, durante a eleição, ali no segundo turno, fez um editorial falando que era uma escolha muito difícil entre Bolsonaro e Haddad. Daí, por um lado, eu acho, bem feito, se fudeu. Mas, por outro lado, todo mundo se fudeu. Acho que a dinâmica da Folha foi continuar sendo o que ela sempre foi, né? O único ponto é que o Bolsonaro resolveu declarar guerra a setores declarar guerra e apontar revanche a setores que
ele vai descobrir, mais cedo ou mais tarde, de que é difícil, né? Declarar guerra a estudante, né? É muito complicado, mas enfim, a gente vai falar do protesto no segundo bloco. Eu acho que a gente meio que vai virar meio logo também. Pois é. Eu acho que a gente fechou, na verdade, o que a gente vai falar no primeiro bloco. Numa velocidade incrível para os nossos padrões, né? É verdade. Parabéns pra gente. Parabéns pra gente. É isso aí, então. Isso aí, viramos o bloco. José Serra, Serra é o Brasil que vai vencer. Serra, Serra, o Brasil que a gente sonha, hoje a gente faz. Serra, Serra, o Brasil no rumo, Serra avançando muito mais. Serra, Serra, o Brasil que a gente sonha, hoje a gente faz. Serra, Serra, o Brasil no rumo, Serra avançando muito mais. Serra, Serra, o Brasil que a gente sonha, hoje a gente faz. Serra, Serra, o Brasil no rumo, Serra avançando muito mais. Serra, Nossa, esse vou desabafar aqui. Esse é um dos programas mais difíceis que a gente já gravou. Esse foi cansativo. Porra. Não, assim, normalmente é cansativo chegar a essa altura do campeonato, a gente normalmente já tá cansado um pouquinho, sim. Mas olha que esse aqui, 00:02, tá difícil. Tá. Eu não jantei, gente. Eu também não, tá. Tá foda. Não tá. Vamos falar de derrota. Inspirados na nossa situação, vamos falar de derrota. Isso. Derrota do Bolsonaro no Congresso. Derrota do governo no Congresso. Bolsonaro que tá perdendo a estrutura, tá vendo a própria estrutura de governo se esfacelar diante de si. Sim. Bolsonaro, que diferente da gente, tem muita foto comendo, né? Muita foto jantando, almoçando. Tem foto comendo sozinho lá em Davos. E Tem eu foto... aqui. Sim, tem foto... Eu queria comer qualquer merda aqui em Floripa mesmo. Tem foto com ele comendo com o Hélio Bolsonaro, né? Que não é Bolsonaro? Sim, é aquele cara que só serve pra tirar foto com ele, né? Isso, Hélio. Ele, coitado. Hélio Big Black Man. Esse é o Hélio. Não, mas não é esse que ele chama de Big Black Man. Claro que é. Não, é Paulo Big Black Man. Não é Hélio? Não, o sogro dele? Não, aquele que... Que ele falou na entrevista pra Fox lá é Paulo. Não é o Hélio. Não, Hélio é só o cara que usa o nome dele pra ser elegido deputado. Então, esse? Não é. Não é o Hélio Negão? Não, é o Paulo Negão, que é o cara que ele fala sempre. Ah, não sei. O sogro dele é o Paulo Negão. Big Black Man. Isso. Tá bom. É o que ele diz, né? Ok. Eu nunca vi esse Paulo. Também não. Só conheço o Hélio, o papagaio de pirata lá. Isso, o Hélio que é uma situação triste. Assim, eu acho zoado a gente falar de... Eu não vou entrar nesse ponto, mas é que é zoado que o Hélio parece servir só pra tirar foto com o Bolsonaro pra dizer, olha como ele não é racista. Tem um cara que usa o nome dele e é negro. Sim, e a gente tá pagando tudo isso, porque o Hélio, na real, é deputado federal, né? É. E era pra ele ter ficado no Congresso e não ir tirar foto em Dallas com o Bolsonaro. Ah, ele foi junto pra Dallas? Foi? Sério? Sim. Porra. Tá ele comendo um hamburgão com o Bolsonaro. É ele? É. Eu não reparei. É o Bolsonaro comendo naquele restaurante que é a favor da legalização da maconha, né? Tirou foto com aquele quadro enorme daquele cara atrás? Sim. É um cara que lutou bastante pela legalização da maconha Sim, nos Estados Unidos. Sim. Não lembro do nome dele. Sim, cantor de música country. Sim, Sim. é ele mesmo. Sim. Bolsonaro maconhista. Ele tirou a foto comendo num In-N-Out, sei lá que porra que ele foi comer, comendo no McDonald's da vida. Não, tá ligado? acho que era um restaurante, acho que era local mesmo, acho que não era rede. É? O bicho sair daqui pra comer fast food é zoado, né? É um pouco, mas enfim, todo... Mas se bem que também é zoado ele ir pra Davos, pra um Fórum Econômico Internacional, comer um bandejão sozinho, né? Mas enfim. O que eu acho zoado é... Enfim, ele foi lá... O zoado é ele ser nosso presidente? O zoado é ele ser um líder mundial? É. Também, isso também é zoado, é zoadíssimo. Mas enfim, vamos falar da derrota do Bolsonaro e não da nossa derrota, né? O Bolsonaro, enfim... ao que tudo indica, ele vai colecionar mais essa derrota, que é a derrota mais perto que ele tem pra colecionar, que ele já, inclusive, já colecionou, que é a reestruturação dos ministérios dele relacionados ao ministério do Temer, né? Não
o negócio mais interessante de toda essa notícia, de todas essas notícias falando sobre isso, tu sabia que isso tinha que se passar pelo Congresso? Não. Porque eu descobri agora. Não sabia. Não, o Congresso tem que aprovar essas reformas ministeriais. Então, assim, é um nível impressionante de quão atravancado um governo pode ficar sem um apoio mínimo no Congresso, né? Sim. Não, porque se parar pra pensar, nenhum presidente, a que tudo indica, teve dificuldade de passar algo simples Não, como... né? Criar ministério, porra. O Lula criava um por semana. E nunca teve problema com isso. Não, era criticado por isso, mas ele criava ministério pra caralho mesmo. Sem problema, sem o Congresso pá. Não, mas o Lula era popular, mas mesmo a Dilma fez essa reforma ministerial até o fim do mandato. Ministério ela sempre conseguiu mudar. Sim. Enfim, nunca foi uma dificuldade, né? Mas pelo jeito do governo do Bolsonaro... Não parecia possível que o Congresso parasse esse tipo de coisa, mas o Congresso está basicamente, se não... É que até agora não foi votado, né? O Rodrigo Maia não botou na discussão, não botou na pauta. É porque inclusive mudou, né? Porque ele passou por uma comissão e aí o relator na comissão já tinha mudado, já tinha tirado o COAF do Ministério da Justiça, do Moro, né? E colocou de volta com o Paulo Guedes no Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda. Sim. Mas a não votação disso, né? A não votação dessa nova... Expira, né? Sim. Sim. É provisório até que se vote. Sim. Se votar, vira permanente. Se passar, vira permanente. Se negar, de volta como era antes. Então a gente tá realmente numa situação onde é possível que o Bolsonaro seja obrigado a criar ministérios pelo Congresso. Sim. Ministérios os ministérios que ele deixou de ter, né? Os ministérios que todo mundo reclamou que ele tinha, né? Então o governo Bolsonaro pode voltar a ter o Ministério da Cultura, pode voltar a ter o Ministério do Trabalho, o Ministério das Relações Étnico-Raciais, né? Relações Étnico-Raciais, exatamente. Pode voltar a ter, enfim, um sem número de ministérios que ele não queria. O Ministério da né? Economia pode deixar de se chamar Ministério da Economia e voltar a ser o Ministério da Fazenda e se dividir em outros. Planejamento. Na verdade, voltar à estrutura administrativa do governo Temer. Não vai voltar os ministros do Temer, mas vai voltar a estrutura inteira. Sim. Ele vai ter que efetivamente colocar ministros ou antiministros, enfim, como o Ministério do Meio Ambiente tem um antiministro, ele tem que colocar alguém ali pra se responsabilizar do CNPJ ali do Ministério. Mas o problema que eu acho que ele vê nisso tudo não é porque ele tenha pudor pelo dinheiro público e não queira, né, botar mais ministro. Acho que ele vê que quanto mais gente ele bota na equipe dele, mais desgovernada a parada fica, né? Porque é verdade. Porque o cara não tem controle nenhum sobre a maioria dos ministros. Tem ministro ali que era melhor não ter ninguém. Assim, ministro da Educação é um exemplo. Ministro da Educação, o cara tem que botar porque é insustentável tu não ter. Ao mesmo tempo, os caras que ele bota lá, porra, era melhor não ter ninguém. Era melhor ter um pedaço de madeira escrito ministro. Sim. Não, acho que, enfim, nenhum ministro... Os ministros que parece que estão se saindo... Parece que estão se saindo, eles estão não falados, né? O ministro que tá indo bem no governo Bolsonaro, os que a gente não sabe quem são. Então, é que não sei se é indo bem, entende? É o que não tá indo mal, né? Então, por isso que eu parei na palavra estão se saindo. Porque não dá pra dizer que eles estão saindo bem. Porque eu parei pra pensar, o Ministério da Educação, por exemplo, não é muito falado. Mas é porque a gente tá com tantos outros problemas que as coisas que ele tá fazendo no Ministério da Educação... É bastante falado. Não, Ministério da Educação não, meu Deus. Ministério da Saúde. Ah, o da Saúde não é mesmo. Tá menos falado, mas assim, continua... Nada mudou, sabe? Continua meio ruim. Da saúde estão só roubando, né? Porque o cara já era acusado de roubar, né? Sim. E ele tirou coisas, enfim, né? Ele tem feito algumas mudanças com relação à estrutura do Ministério e tal. Mas o Ministério da Educação aparece mais, né? Houve cortes, inclusive. O Ministério da Saúde não teve cortes. Mas tudo indica que se ele mudar, né? Ele vai ser obrigado a dar algum tipo de dinheiro para esses outros ministérios, né? Não, então, precisa... E a questão é que ele cria essas outras pessoas que são outras pessoas pra falar merda, né? Outras pessoas pra quem ele dá visibilidade, e eu acho que nessa altura até ele já percebeu que todo mundo que ele conhece, todo mundo que é mais próximo dele, é maluco. Sim. Ele só... Assim, todos os... Quer dizer, eu não sei se ele percebeu isso. Tá. Assim, todo mundo que é próximo dele é doido. Sim. E quanto mais gente ele indica, mais chance tem de alguém falar merda. Sim. Porque todo mundo que ele conhece fala merda. Mas é que todo mundo que ele conhece... Não é como se ele fosse uma pessoa sã ao redor de todos os malucos. Não. Hospício, né?
Não, ele é... Exato. Ele é maluco. Ele coloca as coisas. Ele coloca vários dos textos, vários... Enfim, ele compartilhou o texto. Foi ele que compartilhou o texto. É ele que manda o Olavo agora, xingar os militares, sabe? Tipo... No intervalo aqui entre um bloco e outro, eu li ali no Twitter que ele disse que é comum ele encaminhar textos que não refletem as opiniões dele. É o tio do Zap mesmo, né? Sim. O bicho tá nem aí pra nada. Ele acabou de lançar também no intervalo aqui, no intervalo que a gente faz, no recreio. No show do intervalo? No show do intervalo que a gente faz aqui pra nós mesmos. O próprio Bolsonaro sancionou uma lei que anistia um monte de coisa, um monte de crime eleitoral, né? Inclusive anistia os partidos que não... Inclusive anistia os partidos que não colocaram o número mínimo de mulheres nas campanhas, mas isso enfim. aí é bem a cara dele, né? Eu sei que é bem a cara dele, mas enfim... Mais uma frente, mais uma briga, mais um negócio que ele não precisava. Não. Né? Não, mais um negócio que ele não precisava. É que, então, daí ele se obrigar a colocar um ministro do trabalho. Daí, pô, ele vai botar um ministro do trabalho, vai ser um sindicalista? Não vai. Porque até os caras da força sindical, que sempre estavam do lado do Temer, agora eles estão aí estão contra o governo também. Os caras conseguiram trazer até os sindicatos de direita pra cá. Sim. Sim, não, daqui a pouco não tem quem ele colocar. Daqui a pouco eu vou ver uma bandeira da força sindical num protesto. É, e daí ele, assim, ele não tem... Se ele indicar alguém, vai ser um cara que vai ser doido, que vai ser o nível dele, assim. E desse cara vai ter tudo pra falar um monte de merda e ganhar uma autoridade como ganha o ministro da Educação pra, tipo, bater mais no governo, pra ser convocado no Congresso, que, de novo, porque é surreal que a gente já tenha tido 2 ministros convocados no Congresso. 3, né? O Paulo Guedes também foi. Foi os 2 da Educação e o Paulo Guedes foram convocados. Convocados, não foram convidados. Convidados tudo bem, convidados de vez em quando eles estão mesmo. Normal que seja. Mas convocados é tipo, pô, é uma parada um pouco mais pesada, assim. Ele é obrigado a ir pra prestar contas. Nenhum ministro convocado sobreviveu, né? O Cid Gomes foi convocado no Congresso e foi demitido. O Paulo Guedes não caiu ainda, né? Não, mas nem o Weintraub, mas enfim, né? Porque a tendência é que se o presidente banca os ministros que era pra ter tirado, ele meio que também bota em risco o próprio cargo, né? Mas tem coisas ali na reforma ministerial que ele já perdeu, né? Que é o COAF, né? Por que eu chamo ele de COF? COAF, que enfim, foi do Moro para o Guedes. Mas ele também já fechou um acordo pelo jeito com o Congresso em que ele vai retornar com ministérios das cidades e Ministério da Integração Nacional, né? 2 ministérios. E ele vai botar dois cabidão, né? 2 caras pra roubar em paz. Sim. Porque é bem o tipo de coisa que ele imagina que serve isso. Sim. Não vai botar mais militar, eu imagino. Porque os militares aparentemente são indemitíveis, porque nenhum deles aparece. Sim. O Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional, assim, se teve um momento ali que ele não foi meio fisiologista, depois ele descambou, né? Não tem mais... Cidades? Das cidades. Das cidades que é muito contato com o interior, né? Muito contato com o coronel mesmo. Tem que ser realista também. Sim. Não, enfim. O primeiro não foi fisiologista porque era do próprio PT, o Olívio Dutra, era histórico do PT. Depois ali o bagulho vai descambando, é todo mundo PP, tá ligado? Não, é normal, eu acho. Não é normal, né? Não devia ser, mas assim, eu consigo entender. Então. Mesma coisa da Integração Nacional no governo... A Integração Nacional já era um ministério no governo do FHC, né? Depois o Lula coloca o primeiro ministro dele por 3 anos, é o Ciro Gomes, né? Não sei se o Ciro foi por 3 anos. Foi só o Ciro, 3 anos. 2013 e 2006. Sério? Isso já faz menos tempo quando ele... ele saiu só quando fez, né? 3 anos. 3 anos como ministro e, enfim, candidato à presidência. Então, não dá pra ser tão fisiologista assim, né? Não, mas a integração nacional é uma coisa que tem um interesse estratégico aí, né? Sim, mas depois... Ainda mais num país do tamanho e com as diferenças culturais que é o Brasil, né? Sim. Não dá pra ignorar essas diferenças e fazer de conta que não é nada. Mas a integração nacional também era um ministério que acabava sendo muito ligado à questão de infraestrutura também. De infraestrutura, né? Cidades é a mesma coisa, né? Sim. São editais lançados, recursos lançados foram pra infraestrutura das cidades. Mas nesse sentido a integração nacional também tem a ver com o fato que o Brasil é grande pra caralho. Sim. Infraestrutura. E a gente tem muitas cidades, né? São 5.000 e poucos de municípios.
Dá pra dizer que são dois... A princípio não me parecem ser dois ministérios tão inúteis assim. Eles só foram... Não precisam ser, mas podem ser. Sim. Então são ministérios que são uma gama de dinheiro ali que me parece ser bastante grande, né? Mas enfim, ele vai pelo jeito ter que voltar. Ele já disse que vai voltar, né? Por causa da... E daí no fim de por causa da negociação, que pelo jeito foi uma negociação travada, né? Porque, enfim, não voltaram até hoje o negócio, pelo jeito, tipo, você não quer... Tá, você vai voltar com esses dois aqui, mas daí não voltou e aí, tipo, não, sei lá, não assinou embaixo, tá ligado? Não atendeu a ligação e o pessoal viu que era de mentira a ligação, tá ligado? Tocou o telefone enquanto ele tava falando. Alguma coisa assim, aí, tipo, então não vai ter negociação, então vamos voltar tudo, né? Porque, como tu mesmo disse, expira o negócio, né? Sim, tem a data de validade. Esse negócio de fingir ligação foi por causa, inclusive, que eu acho que a gente não comentou no último, que foi o deputado que ficou puto, que foi chamado de mentiroso pelo Bolsonaro, e aí ele falou que... A gente não falou no último porque não tinha acontecido ainda. Exatamente. E aí o deputado PROS, lá do Ceará, ele tipo, foi chamado de mentiroso pelo Bolsonaro, ele foi no púlpito, na tribuna, né, falar que não foi mentiroso, porque eu vi o Bolsonaro atendendo a ligação ligando pro ministro da Educação, né? E aí ele falou assim, o presidente fingiu a ligação na minha frente? É isso que aconteceu? Não, é que ele falou, né? Ou o ministro tá mentindo ou o Bolsonaro tá mentindo. Alguém tá mentindo nessa história. Então, sim. E daí ele é base governista. Ele é base governista. Sim, ele é base governista. Mas o que eu achei legal, porque depois ele fala assim, quem é que tá mentindo? Quem tá mentindo não sou eu. Mas antes disso ele fala assim, será que o Bolsonaro me fingiu a ligação? Você imagina o cara ligando... Ô Vetralbi, eu tô aqui com os deputados. É pra cortar os cortes, tá ok? É pra cortar os cortes. Tá bom, Vetralbi? Tá passando aí no túnel, meu Vetralbi? Sabe? Tipo, não faz sentido. Quer dizer, faz todo sentido, na real. Mas eu acho que ele ligou mesmo, porque aparentemente o Onyx ficou putaço. Pô, como é que me faz uma dessa? Ligou pro ministro, o ministro falou que não ia cortar, o ministro tentou falar que... Isso que eu tô dizendo, que daí quando ele é mais ministro pra desafiar a autoridade dele, porque ele não manda em porra nenhuma, ele não é nem síndico daquela merda. Ele não é nem síndico do Palácio do Planalto. Eu duvido que o zelador obedece ele. Não sei. Sei que, enfim, ele é o presidente da República e a República está com as melhores bananas. Né? Mas enfim, vamos... Pelo menos as mais brasileiras das bananas. Também. Vamos falar dos outros assuntos aqui, que já foi metade do tempo já quase. Não, mas os outros assuntos, enfim, o próximo assunto, que é o a rachadinha do Flávio Bolsonaro, ele fecha esse cordão assim esse cerco que tá acontecendo no Bolsonaro, né? Por um lado pelo legislativo, é o outro poder, enfim, é o judiciário, em que o Flávio Bolsonaro tá sendo acusado de... Rachadinha sendo acusado de ter funcionários que devolviam dinheiro, né? Isso, meio que obrigar os funcionários a devolverem uma parte do salário. Isso, né? Que uma coisa que, inclusive, ele já tinha sido acusado com relação a filha do Queiroz, ao Queiroz, né? Sim. Mas agora o Ministério Público pediu quebra de sigilo de 96... Já tinha pedido, na verdade, né? Como o próprio Flávio fez questão de destacar. Já tinha pedido há muito tempo e agora é que isso foi tornado público. Sabe? Sim, 92 pessoas, né? Não era 96, 92 pessoas. A resposta do Flávio Bolsonaro foi: por favor, parem de me investigar, né? Foi uma coisa mais ou menos assim. Porque, tipo, acho que não vai acontecer. Mas, enfim. É uma coisa que é uma prática corrupta bastante básica, né? Então, é que muita gente tá falando assim, nossa, estão investigando a vida dos filhos dele e tudo. Então, porque ele foi um deputado medíocre por 30 anos e ninguém investigou a vida dele. Ele quis ser presidente, agora que ele se foda, né? Sim. Virou presidente, botou os filhos nos cargos, a tendência é acontecer investigações, né? E... os filhos dele mesmo só não são ministros porque não pode, né? Sim. Mas vou dizer que bem feito, né? Tá saindo um monte de coisa, tá... Enfim, é cada vez mais nítido que ele é financiado pelos milicianos, né? E que os milicianos têm relações muito, muito próximas.
enfim, para a surpresa de praticamente ninguém. E aí teve uma surpresa sim do diretor do Tropa de Elite, José Padilha, que teve uma surpresa. Não esperava, né? Não esperava essa Que coisa. o Moro fosse, né? Ele falou do Moro, ele falou do... Esse é a nossa reação. Exatamente. Mas na verdade do negócio do Flávio eu queria dizer um outro negócio ainda, que o Flávio tanto o Flávio quanto o Jair Bolsonaro estão dizendo que estão usando isso pra atingir o governo, não sei o que. E eu até acho que, tipo, o governo, apesar de que isso respinga, eu acho que tem atingido muito pouco o governo. Eu acho que o Flávio e o Jair puxam mais atenção pra isso do que de fato é dado. Eu acho que muito do que isso atinge o governo é culpa deles, na verdade. Estão investigando o Flávio pra atingir o governo. Só que, tipo, estão só falando do Flávio nessa manchete aqui, nessa matéria toda. Não tava falando do Jair, mas daí quando eles dizem que estão usando pra atingir o governo, eles meio que aproximam o Flávio e o Jair, né? Sim. Eu acho que é uma anti-estratégia, da mesma forma que ele tem anti-ministro, ele tem anti-estratégia. A estratégia só que é exatamente o oposto. Mas enfim, eles têm uma questão familiar, né? Tipo, de uma certa... Enfim, os filhos com ele e tal. Uma lealdade muito forte, né? E os quatro, de certa forma, estão conseguindo desbaratar, assim, se envenenar, assim, né? Tipo, morrer meio que junto, né? Tanto o Eduardo Bolsonaro quanto, enfim, Carluxo e Flávio e o próprio Bolsonaro, nessa tentativa de continuar permanecendo no poder, né? Sim, e a gente tá falando isso em 6 meses de governo, né? Sim. E a gente tá falando de permanecer, não de reeleição, tá falando de permanecer e não cair. Sim. Então, enfim, numa confusão, numa dinâmica que é que o Flávio Bolsonaro é quase como se fosse o primeiro da lista, né? Tipo, ou pelo menos o que eu crime mais fácil. Ninguém, assim, no geral no Congresso, se fala mal desse filho dele também, né? Sim. Porque o que foi falado, tem um deputado falando ali que os filhos não deixam ninguém chegar perto do Bolsonaro, não deixam o presidente conversar com os deputados e tal, não deixam se encontrar, não deixam, né? Enfim. Sim. É zoado, assim, que o presidente tá sendo tornado inacessível pelos próprios filhos. Isso é bizarro, surreal. Mas também não duvido que seja uma coisa do Bolsonaro, né? Tentar constituir exatamente essa tentativa de fazer essa figura presidencial, essa figura que vai além, enfim, que tá acima do bem e do mal, tá ligado? E que no final das contas, sim, não tá, né? Não, que na real tá desmoronando esse castelo de areia aí que ele tentou montar, né? Junto com os filhos dele. E o Flávio é só a ponta do iceberg, né? Porque a coisa já tá respingando na Michelle Bolsonaro, enfim. Tem isso. Ela é a primeira dama. Eu vi uma manchete como primeira dama em exercício. Acho que não existe. Primeira dama não é cargo, gente. Primeira dama é existência. Sim. É só ser casada com o cara. Ela não precisa fazer nada pra ser primeira dama. Então não sei se aplica esse negócio de exercício. É a primeira vez que uma primeira dama que está sendo primeira dama, né, ao longo do mandato do marido, está sendo investigada. Se existindo uma presidenta casada com um homem, ele seria... Primeiro cavaleiro. Isso, o Brasil não teve porque a Dilma era solteira. Sim. Olha só. Né? Tem país no mundo aí onde isso acontece. Príncipe consorte. Marido consorte. Sorte pra caralho. Né? Então, enfim, tá chegando na Michelle e o que vai acontecer nos próximos capítulos a gente não sabe, né? Ela também, né? Ela tinha um pouquinho mais de notoriedade no começo do governo, acho que ela foi perdendo brilho. Eu acho que sabiam que isso ia chegar nela, porque ela já apareceu logo lá no Queiroz e ela... Mas ela tentou meter... Ela tentou ser aquela primeira dama, curso básico de primeira dama, assim, beijar criança, ir lá nas crianças que tem doença, essas coisas assim. Ela quis ser beneficente, né? Então. Criança Esperança. Kit básico da primeira dama, né? Primeira dama no Brasil... Teleton, Criança Esperança não, porque eles não gostam. Não, mas é aquela coisa de tipo... Kit básico da primeira dama, que no Brasil sempre foi muito forte, que é a primeira dama que faz assistência social, né? Que mudou com
com a... Mudou basicamente só durante a Ruth Cardoso, né? Porque a Marisa também era um pouco esse estilo. De primeira-dama do assistência social? Era menos que agora, e era menos do que as anteriores da Ruth Cardoso também. Mas a Marisa fez um pouco mais o papel de primeira-dama tradicional do que a Ruth Cardoso fez, né? Sim. A Ruth Cardoso foi pro extremo oposto também, que a Ruth Cardoso odiava o título de primeira-dama. Sim. Sim. Mas é perceptível ela querendo, enfim, se colocar nesse sentido, né? Ela não... Mas ela efetivamente desapareceu, né? Ela tentou dar aquela Michelle Obama, mas não rolou, né? Não, vai ser só a Michelle Bolsonaro. Isso. É o que tem pra hoje. É o que lhe resta. E falta o último ponto, né? Sim. Os protestos, né? Aconteceram aí no Brasil inteiro. Na quarta-feira, última quarta-feira, dia 15 de maio, né? Cerca de 250 cidades. Isso. Pelas minhas contas foram 252, mas foram as minhas contas, eu só falava em história. Né? Então. Mas acho que, então aí, 252, mais ou menos 250 cidades, todas as capitais pelo jeito tiveram, né? Um público que foi bem alto, né? Para a surpresa, acho, de todo mundo. Todo mundo ficou um pouco surpreendido com a quantidade de gente. A adesão foi bem alta, né? Tanto os organizadores, quanto os movimentos estudantis, sindicatos, quanto o Congresso Nacional e o Presidente da República também, eu acho, né? E ao mesmo tempo que os protestos estavam acontecendo, o Weintraub estava lá tomando pau no Congresso, né? Sim. Tava sendo comido vivo por um monte de deputados. Tava Tamaral de novo, mas assim, a Thalíria Petroni e a... Talíria. Falei que é Thalita? Sim. Thalíria Petroni, né? Isso. Aquela outra, Sâmia Bonfim. Isso. E a Jandira Fegali, principalmente, eu vi assim, batendo nele bonito. Então acho muito bom. Acho um complemento muito legal pra esse monte de protesto. Sim. O Bolsonaro, inclusive, deu uma desafiada, né, nos protestos, chamou de... Ele desafiou lá em Dallas, né, porque na cara mesmo ele é cagão. Sim, mas ele, ele falou que são idiotas úteis, que fez com que ele não percebesse, mas ele se xingasse também, né, porque inclusive se são idiotas úteis, ele é um idiota inútil, então... Afinal... Só assim, já que falamos de Dallas, ele tava em Dallas pra receber aquela homenagem que ninguém em Nova York quis dar pra ele, né? E que no fim... parece que foi ele mesmo que fez. E que no fim, o cara que ia homenagear ele em Dallas, chamou de gente falando assim, mas na real que não tem prêmio nenhum, não tem o que homenagear foi aqui. Ele mesmo que fez o prêmio, né? O Bolsonaro? Ele se deu o prêmio. Cara. Tinha uma homenagem, o prêmio ele que inventou. Patético? Profundamente. Daí o prefeito de Dallas falou que não queria ir lá, ele apareceu na casa do Bush e eu tenho certeza. Eu vou aproveitar esse ponto porque tem um negócio que eu tô querendo dizer há um tempo já, não falo. Eu tenho certeza que ele só foi na casa do Bush porque ele tem aquela história de que o Bush é amigo do Lula. Foi amigo do Lula, pelo menos. Os dois fizeram competição de churrasco. Por amigo de verdade, amigo de verdade. Sei lá quão amigo de verdade eles podem ser. Assim, eles criaram uma relação que ia um pouco além do presidente dos Estados Unidos com o presidente do Brasil. Eles tinham uma conversa tranquila. Certo? Eles foram além ali das reuniões oficiais. Eles realmente fizeram um churrasco juntos, sei lá. E daí eu tenho quase certeza que é por causa desse tipo de notícia que o Bolsonaro foi lá encontrar o Bush. Porque o Bush é crítico do Trump. O Bush é crítico bastante ferrenho do Trump, inclusive. Assim. Sim. Ele, no momento, eu acho que o Bush tá mais próximo do Obama do que tá do Trump. Pelo menos é o que parece nas fotos, né? Inclusive, Não, mas eu acho que no velório da mãe dele... do pai dele. Mas acho que a mãe dele também os presentes foram. Não, mas o pai dele foi agora, há pouco tempo. Que é Sim. da Michelle Obama. Ele tava lá conversando com... Enfim, eles conversaram e tal, e brincadeira, pelo menos era o que parecia na foto, com a Michelle Obama e tal. Não, que a Michelle Obama foi a pessoa mais... Porque na maioria das fotos ela parece como a pessoa mais próxima do Bush. Sim. Ela consolando ele, abraça ele várias vezes e tal. É bem, enfim, tocante. Como ouvi aí acho que foi o Xadrez Verbal, que tipo, pra gente era o George Bush, presidente dos Estados Unidos, e o George W. Bush, presidente dos Estados Unidos. Pra ele era pai dele, né? Sim. Ele deve ter um coração. Não faço esse tipo de... Enfim, não acho que... né?
que os cargos não significam as relações, né? Mas enfim, o próprio Bush, já vi histórias dele falando que o Trump é um imbecil, tá ligado? Não, eu realmente acho que ele tá mais próximo, não sei se politicamente, não sei se as políticas dele, né, eram mais próximas do Obama do que são do Trump, não, acho que não. Mas assim, ele no discurso agora tá mais próximo do Obama do que tá do Trump. Ele é muito crítico ao Trump e ele não acho que ele era tão crítico ao Obama durante o mandato do Obama. Eu acho que é uma questão de que, enfim, o Obama é a antipolítica, né? O Trump é a antipolítica e o Bush... É um político tradicional, né? De carreira política. Exato, é um político, assim como o Obama também é. Não era um puta de um político bom. Não. O Bush, notoriamente, não era um político bom. O que é bizarro, então, a gente tá falando disso, né? Mas ele era um político, né? Assim como o Obama era um político, ele também era um político e o Trump era antipolítica, né? Isso. E o Bolsonaro também é antipolítico. Mas o que eu queria dizer não era nem dessa amizade dos dois. O que eu queria dizer é que eu acho que, assim, a galera que fala de militância online, de militância na internet, não sei o que, de que não adianta nada a gente fazer isso. Eu acho muito legal a gente ir pra rua também. Acho do caralho, acho que tem que fazer. Mas, assim, por outro lado, eu acho que nunca valeu tanto a pena fazer militância online. Porque nunca a gente teve um governo tão pautado por rede social quanto esse. Sim. O Twitter pauta esse governo, mais do que qualquer outra coisa. As redes sociais são muito mais importantes nesse governo do que foram nos outros. Se xingar o presidente, se uma massa de pessoas xingar o presidente no Twitter a ponto de virar trending topics, ele reage. Sim. Assim, ele não reage a outro tipo de protesto, se for pequeno. Se for grande, como foi o de dia 15, que eu acho que vale a pena. Não tô dizendo que não é pra fazer, né? Por favor, pelo amor, não é isso que eu tô dizendo. Mas, assim, eu acho que a militância online e até os memes valem bastante nesse governo porque a gente nunca teve numa situação onde o governo se importou tanto com isso. Sim, eu acho que, enfim, são dois caminhos que tem que ser muito usados, assim. Não, mas é que assim, eu não acho que no Temer valia a pena pra caralho a gente ficar reclamando na internet e fazendo meme e tudo. Assim, não acho que isso ia mudar nada. Sim. Acho que o Temer não ia reagir a isso. Não se pautava por isso. O Bolsonaro se pauta. O Bolsonaro se importa. O Bolsonaro, o ponto dele é o ego. E ele se pauta pela internet. Eu acho que, enfim, eu concordo contigo. Eu acho que eu concordo contigo no sentido de é um complemento, assim, de que assim, se houve um momento em que alguém poderia dizer assim, as redes sociais, elas são ruins, tem que ir pra rua, ou a rua é ruim, tem que ser nas redes sociais. Agora vou dizer que pouco importa. Os dois lugares são muito necessários, né? Não, eu concordo que os dois valem, exatamente. Tava dizendo que é pra ir pra dois rua, tem que, pra caramba. Os dois tem que acontecer concomitantes, né? Porque de fato... Mas é que tinha uma galera que desprezava muito a importância das redes sociais nesse sentido. E eu até entendo até agora. Mas a partir desse governo, eu acho que, ele deu essa importância. Ele criou esse meio de criticar ele. Então agora ele que se foda e arca com isso, né? Eu acho que tem que, enfim, os anarquistas eles entendem muito mais que cada um faz aquilo que sabe fazer pra constituição da transformação social, no sentido do anarquismo e da revolução, né? Então, assim, tem gente que é mais de organizar a rua, né? Tem gente que é mais de organizar as redes sociais, tem gente que é mais de fazer podcast, tem gente que é mais de escrever texto, tem gente que é mais de fazer vídeo, enfim. Sim. De onde sai não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. Exatamente. Né? Já usamos essa expressão. Enfim, acho que o protesto ele foi muito bonito, vou dizer. Muitas bandeiras. Eu não pude comparecer. Shame on me. Tava trabalhando. Tava sendo proletário. Trabalhando na instituição privada. É muito mais difícil de você fazer protesto do que, enfim. Exatamente. Não dava pra parar. Daria pra ter desconto no salário, mas daí também não dá pra... É difícil, né? Enfim, desconto no salário não significa que tu vai ter desconto no teu aluguel, né? Pois é. A imobiliária não tá nem aí. Exato. Mas enfim, foi um protesto bonito, várias bandeiras que fazia muito tempo que eu não via. O quê? PSTU? Não, PSTU apareceu. PSTU aparece muito. PCO. Na Intersindical, por exemplo, fazia tempo que eu não via. Aqui em Santa Catarina, né? Enfim. O PSO não vi bandeira, mas o PSTU tava lá, enfim. Dá pra ver, Juventude do PT, enfim. É sempre então, né? PSOL, que seja. A grande questão é... Tem a bandeira da rede? Não vi. Mas devia ter gente da rede lá. Tinha muita gente
muito grande. Uma hora ali que ficou meio desorganizado, mas era tanta gente que era difícil, na real, de cada um meio que tava... Tomem o centro, é isso, né? Tem muita gente que ficou xingando, enfim, as bandeiras e tal. Sempre tem, né? Sempre tem. A minha resposta pra isso é sempre a mesma, que é tipo... Leve sua bandeira e sim, um protesto no nível de corte de educação, ele é profundamente plural. É aquela Muita galera gente... falando, né? Ah, mas não tem que pedir Lula livre, não é? Olha, pô, bicho, então faz ali um cartaz Lula preso, mas não os cortes de educação. Vai e faz. Faz o cartaz e vai, filha da puta. Para de encher meu saco. Acho que, enfim, os partidos apareceram, os partidos de esquerda. Você não gosta de alguém, você não gosta de alguém. Ali era o último dos lugares, né? Era uma questão de manifestação, enfim, de contra os cortes de verba. É uma questão de ensino, enfim, é muito engraçado, porque eu vou encontrando um monte de gente que eu conheço e que faz tempo que eu não falo, entende? Parece que eu... Enfim, tem gente que poderia chamar isso de velório, mas é manifestação que a gente chama isso, né? Vai encontrando o pessoal... do ACP também. Pode ser também. Pode ser. Ali você vai encontrando todo mundo e tal, e é que a chamada da CT tem que todo mundo prestando atenção em alguma coisa, né? Teve agora ali que... Vou dizer que tem uma coisa que eu ia pedir pro pessoal do Sintracem, do Sint, enfim, pra fazer uma unificação de lutas. Que é a unificação do carro de som. Teve uma hora que tinha um carro de som ali, tinha outro carro de som do outro lado, assim, foi foda. Que, assim, escolhe um e fazer uma... Todo sincroniza, né? É isso! Escolhe um e a gente fica com aquele, entende? Porque senão fica confuso. Fica difícil de tentar entender. Sintracem é do transporte? Não. É dos professores... Sintracem. Sintratuba dos transportes. Ah. Sintracem é dos professores de educação Florianópolis. Não sei. Ah, tá. Serviço de Educação Municipal. Isso, exatamente. Enfim, é isso aí que eu tenho pra comentar. Acho que foi bonito. Acho que, sim, 250 cidades, muita gente. Eu não vi estimativa de eu vi G1, 10 mil pessoas falou o G1, outros falaram, acho que foi a própria organização falou em 20. Mas também em 15, né? Eles chamam em 15. E aí tem, enfim, a Avenida Paulista foi tomada, deve ter em São Paulo quantas pessoas ali. Eu realmente não olhei. Deve ter batido, enfim. Não, mas se Belo Horizonte bateu 250 mil. São Paulo foi 500, não? Pode ser. Rio de Janeiro também foi grande, enfim. Rio de Janeiro que é perigoso sair na rua, né? Porque quando não tem a bala perdida, a cidade tá caindo em ti. Acho que a única que teve conflitos foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que a Brigada Militar lançou bomba de gás em cima dos estudantes da URGS lá no centro, que tudo indica. Centro de Porto Alegre. Enfim, mas mas foram pouquíssimos, velho. Ou não foi noticiado, mas assim. Não, acho que não foram. Acho que o que aconteceu mesmo foi porque ali. Até onde eu sei, não tinha visto nenhuma. Mas ali foi muito porque a Brigada Militar é idiota. Porque Rio Grande do Sul a Brigada Militar é imbecil. Mas eu achei que Santa Catarina ia dar merda também, porque o que não falta é policial fascista aqui, né? Não, mas é que eles estavam a SS um dos SS vai ser de Santa Catarina. Sim. Mas ali tava tranquilo, tava todo mundo ali enfim, deixar o centro pro pessoal. Acho que é também um desafio, sabe? Tipo, vocês querem fazer, vocês não são badernista? Então quebra aí os negócios aí, faz baderna. Aí ninguém fez, né? Acho que, inclusive, é só um capitão idiota da brigada que deu a ordem de tirar o pessoal de cima da rua. Mas tem muito capitão idiota aqui também. Sim, tem. Mas dessa vez... Eu achei surpreendente que não tivesse capitão idiota. É que, enfim, né? Acho que ordens e ordens, né? Não, com certeza. Eu acho que estamos terminando. Sim. É isso, vai ter mais um protesto no dia 30 de maio, se eu não me engano. Também. Porque tem o a favor no dia 26. Isso. Dia 26 tem o a favor, dia 30 de maio tem mais um contra, a princípio. Vai ser um termo muito bom, os dois. Isso. Se a gente um seguido do outro, vai ser... É bem difícil, né? Ainda mais em Florianópolis, que o amanhã vai ser maior, sempre foi menor, na real. É porque é difícil, realmente. Mas eu não sei também, é que tá no começo, vamos ver, é que esse governo não... Se tem uma coisa da qual ele não nos priva, é motivo pra protestar.
Sim. Então até lá ele irrita outra categoria da sociedade, daí o pessoal que não vai da categoria anterior é substituído, né? Vai ter palminha ali pro outro e entra em campo, né? Já tá aquecendo já. Sim. Não, eu acho que, enfim, se acontecer se o protesto de dia 26 for menos fiasco do que a gente acha que ele for fiasco, o protesto do dia 30 é grande. Real. Agora, mas eu acho que se for um fiasco muito grande, também pode ser grande no dia 30, porque daí vai pra humilhar. Pode ser também. Eu trabalho com essa possibilidade é riquíssima. Mas é isso então. Isso aí. Já falando das redes sociais, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E acessem o site, comentem as coisas. Comentem nas redes sociais, comentem no site, comentem onde vocês quiserem. Até no YouTube agora. Decisão de comentários do YouTube não precisa ser uma merda, só depende de você. É isso aí, um beijo no coração. A gente lá também, foda-se. Um beijo no coração. Beijo no coração. É Lula aqui, é Lula ali, é Lula lá. Chegou a hora, nossa vida vai mudar. É Lula aqui, é Lula ali, é Lula lá. Homem do povo, o Brasil vai governar. Alô, galera! Meu Brasil querido, agora é Lula! Está em festa o meu país, nossa gente está contente, o Brasil está feliz, Lula é o nosso presidente, brilha lá no céu, a estrela da esperança, logo após a tempestade, pra nossa felicidade.